Olá! Posso ler um texto para você? Esther capítulo 1, verso 12. A Bíblia vai falar assim: Porque a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei. Pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Esse texto, se a gente começar aqui desde o comecinho do capítulo 1, a gente vai ver que o rei Assuero dava um mega de um banquete. A Bíblia diz que as pessoas bebiam em copos de ouro, de tão gloriosa que foi essa festa. E diz que em dado momento, quando o rei já estava um pouco alegre, já bêbado, ele manda chamar sua rainha para que ela se apresente diante dos seus oficiais. E esse verso que a gente lê, a gente vê que Vasti, ela se recusa. Ela diz não. E eu já ouvi algumas histórias, algumas mensagens que se fala sobre Vasti, e a tendência é nós colocarmos ela como uma mulher empoderada, uma mulher à frente do seu tempo, a mulher que ousou recusar o seu marido, que ousou dizer não a ele. E pensando sobre isso, e analisando e orando mais um pouco sobre essa história, eu queria, se você me permite, dar uma visão um pouco diferente sobre isso. Aqui a gente tende a enxergar Vasti como no mesmo nível, no mesmo patamar do rei. Né? A gente coloca ela quase que no mesmo nível de governo, de importância, de relevância. Só que não, quando a gente olha para o reino, o rei é o governante absoluto. A rainha ela não se iguala, ela nada mais é do que a mulher do rei. Mas ela não governa, ela não tem voz naquele reino. Ela somente é a sua esposa. O que alguns podem considerar como pouco, não é, porque ela é a pessoa que tem mais acesso ao rei. Ela é a pessoa que consegue chegar até o rei como outras pessoas talvez não façam. E se a gente continuar aqui a ler esse livro de Esther, a gente vai ver que Esther, quando ela precisa se apresentar diante do rei, ela fala algo interessante. Ela diz que se qualquer pessoa entrar na presença do rei sem ser chamado, poderia ser morto na mesma hora. Quando eu vi isso, eu lembrei uma história que meu esposo me contou de quando ele era pequeno. O meu esposo ele é de um reino e ele me disse que certa vez um amigo dele falou: vamos visitar o meu avô. E ele disse que foi visitar o avô do seu amigo. E quando ele chegou na vila, ele percebeu que não era uma vila comum, era a vila de um rei. E ele entra, cumprimenta o avô, e ele se dá conta de que não era só um rei, mas era o rei dos reis da sua tribo. Né? A tribo possui reis locais e o rei que governa todos eles. E esse era o avô do seu amigo. E ele diz que quando ele chega e comenta com seu pai: eu fui na casa do rei dos reis, eu visitei ele. Ele fala que o seu pai fica atordoado, muito bravo. E fala: como que você faz isso? Você podia ter matado toda a nossa família. Como que você vai na casa do rei? Ninguém pode ir na casa do rei. E agora você faz isso, você podia ter morrido. E ele fala que ele ficou sem entender, uma criança, né, de 10 anos, mas que ele nunca esqueceu, porque ali ele entendeu que ninguém tem acesso ao rei, ninguém pode entrar na presença, na casa do rei quando quer. É o rei que te chama, você não pode ir ali. E o contexto de Vasti aqui não é diferente, e ela sabia disso. Estar na presença do rei era um ato de graça, não era qualquer pessoa que tinha acesso a ele. Algumas pessoas tendem a dizer que porque o rei Assuero estava bêbado, ele queria expor a sua esposa, ele queria humilhá-la, né, publicamente. Mas se a gente ler esse texto aqui direitinho, a gente vai ver que esse banquete era para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza. E fala, né, que a rainha Vasti era uma mulher linda e ele queria que todo mundo a visse com a coroa real para que vejam como que ela é formosa, como que ela é bonita. Em outras palavras, o rei queria se mostrar, ele queria que todo mundo visse o quanto que a sua esposa era bonita, né? E o que nos nossos dias talvez a gente veja como desonra, para aquele contexto, ela devia ficar honrada de ser exposta como a mulher mais linda do reino, a mulher mais importante do reino. Mas por algum motivo que a gente não sabe, ela recusou, ela disse não. E a gente não sabe exatamente por que Vasti disse não, né? A Bíblia diz que ela dava um banquete também, então talvez ela estivesse ocupada, talvez ela não achou oportuno, talvez ela realmente só tenha desprezado, né, o chamado do rei. Talvez ela tenha desprezado os mensageiros, porque a Bíblia fala que foram enviados eunucos, né? E diz que ela se recusou vir por intermédio dos eunucos. Né? Talvez na cabeça de Vasti, se o rei a quisesse, ele deveria chamá-la. Ele não deveria enviar eunucos, né? E a gente não sabe exatamente qual que foi o real motivo, mas o fato é que a desobediência de Vasti, a negação dela, custou a ela tudo. Se a gente continuar lendo aqui, a gente vai ver que Vasti não perdeu somente as suas propriedades,
Mas o mais importante, ela perdeu o acesso ao rei. Por conta da sua negação, ela nunca mais veio o rei novamente. E trazendo para nós, eu queria trazer uma reflexão sobre isso. Será que nós também não temos negado o chamado e a voz de Deus, seja por qual for o motivo? Seja porque estamos ocupados demais, né? A nossa vida é tão corrida, o nosso dia a dia é tão corrido. Seja porque desprezamos a voz dele mesmo. Seja porque nós desprezamos não a voz dele, mas os mensageiros, né? Porque a gente acha que Deus vai falar através da pessoa A, pessoa B. E quando ele usa alguém diferente daquilo que a gente imagina, a gente se recusa a ouvir, porque Deus não vai falar através desse. Deus vai falar através daquele ou daquele outro, mas desse não. E é engraçado porque, falando sobre isso, Jesus passou por isso, né? As pessoas da sua época esperavam que Jesus viesse na glória do rei Davi, um rei que viria e libertaria Israel da opressão romana. Só que Jesus ele vem como um carpinteiro, um homem bondoso, um profeta que toca, que conversa com pobres, com prostitutas. E quando eles olham para Jesus, ele não se enquadra naquilo que eles esperavam. Por isso eles recusam ouvir a tua voz. E por recusar o mensageiro, por desprezar o mensageiro, pessoas deixaram de ser salvas. Pessoas deixaram de ser alcançadas, porque desprezaram o mensageiro. Talvez como Vasti fez aqui. Ela se recusou a vir até o rei. Ela se recusou a estar na presença do seu amado, por motivos que a gente não sabe, mas o que fez com que ela perdesse tudo. Que essa pergunta, talvez ela fique no seu coração. Você tem ouvido ao chamado do seu amado? Você tem se apresentado diante dele quando ele te chama? Ou a gente te apresenta uma lista de desculpas, não porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo outro, porque eu tô assim, porque eu tô assado, deixa para depois. Você tem ouvido a voz do seu amado? Quando ele te chama para fazer algo, para falar algo, para tocar em alguém, você tem o obedecido? Nós temos tido o coração de Esther ou o coração de Vasti? Porque quando a gente olha aqui para a história de Esther e para a forma como ela teme, como ela ama o rei, a gente entende a diferença de Esther e Vasti, por que uma foi removida e a outra foi elevada. Porque uma tinha temor, uma sabia o que era estar na presença do rei, ela sabia a importância, a graça, ela não recusou a graça de estar diante do rei. Enquanto a outra, ela tinha outras coisas para fazer, coisas mais importantes. Eu queria deixar essa reflexão para você. Quem é você? Você é Esther? Ou você é Vasti? Vasti não é de forma nenhuma empoderada, mas uma mulher que recusou a graça por desobediência, por vários outros motivos que talvez a gente não sabe, mas ela recusou estar diante do homem mais importante, diante do seu amado. Ela não quis estar diante dele. E por conta disso ela perdeu tudo. Quem somos nós nessa manhã? Esther ou Vasti? Que o Senhor te dê um coração de Esther e que você ouça a voz e o chamado dele. No momento em que ele te chamar, que você se coloque, eis-me aqui, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Que esse devocional fale com você nessa manhã, espero que tenha te abençoado. Se você gostou, curte, compartilhe e que a gente continue a interagir. Deus te abençoe, fique em paz. Bye!